Trabalhadores, artistas e representantes do setor cultural da cidade de Bauru lotaram a galeria da Câmara Municipal na sessão ordinária desta segunda-feira, pedindo apoio dos vereadores, dos parlamentares para uma agenda cultural efetiva na cidade. O vereador Estela Almagro comentou na tribuna sobre esse assunto. Grandes shows vêm sendo trazidos à cidade, mas essa agenda dos artistas locais ainda está em falta. Exatamente, invisibilizada, né, na verdade. Nós temos ouvido a classe artística desde o início do mandato e essa agenda de pão e circo, que é a vinda de grandes shows, concentrando a maior parte dos recursos da cultura, trazendo grandes nomes por inexigibilidade, tem tirado a agenda do fomento para os artistas locais, ou seja, para uma agenda cultural efetiva na cidade de Bauru, de valorização dos profissionais, dos trabalhadores, dos movimentos culturais, e isso é muito ruim. Pior do que isso, a agenda de morosidade da própria máquina administrativa em se adequar para editais e para transferência de recursos feitas tanto a nível de estado quanto federal, sobretudo no caso federal, com a lei Paulo Gustavo, gera um grande grau de insatisfação. Isso por quê? Apesar de há meses de se ter conhecimento da lei Paulo Gustavo e dos recursos que Bauru faz jus, o governo não se moveu. Essa inércia na preparação do edital, na discussão dos critérios, na adequação de como se dará a seleção, os critérios que serão apontados, enfim. E mais do que isso, a necessidade da legislação que somente hoje a gente acaba por votar. Isso porque a classe se mobilizou, pediu que a gente acelerasse, sem nenhuma ação efetiva do governo em garantir essa aprovação. Por quê? Porque essa aprovação é que permitirá a criação de conta própria, de crédito adicional específico para o recebimento desses recursos que serão, aspas, distribuídos, utilizados para o fomento da classe artística a partir da lei Paulo Gustavo. Então o governo mostra-se desassociado da agenda cultural e é essa a realidade que nós estamos cobrando hoje na tribuna e que a classe artística da cidade teve presente hoje, ocupando legitimamente as galerias da Câmara Municipal, pedindo não só a aprovação de hoje, mas o acompanhamento por parte das comissões de fiscalização e controle e a de cultura, para que esse edital, agora aprovada a lei hoje, esse edital saia com brevidade e nos termos em que foi discutido nos últimos meses, ou seja, para evitar novo travamento, para evitar judicialização e para evitar que o calendário seja acidentalmente colocado aí no segundo plano ou propositalmente acabe se colocando de forma marginal nesse amplo debate, porque os valores não são pequenos e a classe precisa, mas precisa que seja utilizado da maneira correta e para isso precisa ouvir a classe artística, né? Não pode ser uma decisão autocrática, é preciso que seja uma decisão efetivamente democrática. Até porque, né, lembrando que na pandemia foi um dos setores, né, uma das classes mais massacradas financeiramente falando, né? Você comentou sobre essa política de fomento zero, é o momento de se valorizar esse setor, né, vereador? Essa desconexão da prefeitura, da prefeita Suelen Rosim com a pauta e a agenda da cultura se reflete em várias questões. O Sambódromo, por exemplo, que desde 2019 veio sofrendo, ainda na gestão anterior, percalços com a sua infraestrutura, não teve o movimento e agilidade que se esperava, né? O Sambódromo não é palco só do samba. O Sambódromo custou muitos milhões de reais, né, na década de 90, foi o terceiro Sambódromo no país e está relegado. O Teatro Municipal, o ar-condicionado do teatro, o novo centro de atividades que vai ser o Parque Jurandir Bueno, essa concentração tudo no Vitória Régia, ausência de uma regionalização para eventos, né, seja do aniversário da cidade, seja os natalinos, seja outras datas, essa questão de shows grandes, milionários, mandando para fora recursos que poderia ficar aqui e fomentar emprego, renda, enfim, fomentar inclusive o comércio local. Isso vai mostrando que o governo tem esse divórcio com a classe artística. E isso é ruim, porque uma sociedade sem cultura é uma sociedade fadada ao fracasso. Cultura, educação, são pautas e agendas complementares. A visão do governo teria que ser transversal, onde um desses pilares básicos é a cultura. Sem cultura, Bauru perece também. Vereador Estela Almagro, obrigada por conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.